Porque se eu fracassasse, o que as pessoas pensariam de mim? Se ano novo você já colocou na sua cabeça que você vai fazer alguma coisa nova, alguma meta? Só que aí você já percebeu que esse ano foi igual, o ano de 2025 foi igual, você também tinha os mesmos planos, você também queria trocar de carreira, alguma coisa assim, e não deu certo? Esse vídeo é sobre procrastinação, mas não só isso. Meu marido tá aqui atrás da câmera, ó. Oi. E a gente começou a pensar que seria legal trazer pra vocês as barreiras que nos barraram pra gente conseguir fazer a nossa evolução, conseguir vir pra internet, fazer outras coisas e empreender. A gente resolveu conversar e trazer isso aqui pra vocês. Antigamente eu não sabia qual era o meu medo. E eu colocava no trabalho a desculpa de não ter tempo ou qualquer coisa desse tipo. Só que aí comecei a perceber que o meu maior problema era eu. O meu medo, ele vinha mesmo de mim. Então eu percebi que tudo que eu queria procrastinar, tudo que eu procrastinava era por medo. Acho que pra mim a maior sensação de medo era do fracasso. Então era como se eu procrastinasse o tempo todo por medo de fracassar. Mas você não fazia porque se não fizer, não fracassa. É bem mais fácil. Porque se eu fracassasse, o que as pessoas pensariam de mim? Se eu era uma pessoa bem acostumada a me dar bem em tudo. Então tudo que eu fazia pra mim era muito bom. Mas se não fizer, também não é um fracasso? Se não fizer é um fracasso, mas aí ninguém reconhece. Só você. Só eu, e aí ninguém sabe, eu fico quietinha Escondido. também. Fico escondido. Porque eu acho que o pior problema é o fracasso em público. É quando você fala, cara, você mostra pra todo mundo que você fracassou. Tipo, Sei como é. você fracassa na internet, é algo assim em público. Ou como quando se você vai passar num concurso público, aí você fica fazendo várias provas, aí você não passa. E aí a sua família tá esperando por aquilo. Então, né, você vai fazer o concurso, na hora que você volta, putz, não passou. E também tem o problema de que se você passasse, quanto a sua vida mudaria se você realmente tivesse o que você gostaria? Então, às vezes, a procrastinação, ela também vem por isso. Ela vem porque você tem tanto medo de se dar bem, só que você não sabe. Medo da mudança. Medo da mudança, medo de... E se você realmente passa no concurso público, aí você tem que mudar pra outra cidade? Aí você tem que se ver longe da sua família, sair de perto dos seus pais. Ou você precisa enfrentar que você vai ganhar mais que o seu marido. E isso vai gerar uma falta de comunicação ali no casamento, vai gerar um transtorno. Um desconforto. Então as pessoas procrastinam por vários motivos, né? Desde uma lavada de louça, a pessoa tá tentando economizar energia, como a fazer algo importante pra ela, que realmente vai mudar a vida dela. Na internet, de treino, faz. Você quer treinar 5 vezes, bota 1 de 5, 2 de 5, que a pessoa às vezes se motiva por isso, né? Porque às vezes ela pensa, pô, já postei 3 dias, agora tem que continuar no desafio. Eu conheci uma menina num lugar onde eu trabalho que ela vivia de desafios. Só que se ela não fizesse um desafio, ela não conseguia. Ela precisava fazer um desafio, marcar, postar na internet para que as pessoas vissem o que ela estava fazendo, para que ela se motivasse. Só que isso também é um erro, porque aí você perde o sentido do porquê você está fazendo as coisas. Porque é como se você fosse precisando o tempo todo de aplauso para você crescer. E o aplauso externo, ele acontece. Eu mesmo, quando comecei a fazer todo o meu processo de transição de carreira, e aí eu comecei a gravar aqui no YouTube, e aí eu comecei a fazer muitas coisas, né? Antes de criar o meu curso, porque o meu objetivo principal era fazer transição de carreira para eu poder começar a vender no online. E vender no online não significava exatamente que eu iria viver do YouTube. Mas foi o meu começo. E eu tive muito aplauso. Eu tive aplauso dos meus. Então eu tive aplauso da minha melhor amiga, eu tive aplauso dos meus amigos, eu tive aplauso da minha família. Só que vai chegar uma hora que esse aplauso, ele não vai mais ser o suficiente se você estiver crescendo e evoluindo. Porque aí você vai começar a perceber que esse aplauso, ele não vai encher a sua barriguinha, ele não vai encher o seu bolso. E o que você quer é dinheiro no bolso, né? Ao longo do tempo, você quer ou dinheiro no bolso, ou você quer um legado, você quer muitas coisas, que não só o aplauso da sua família. Você quer ir pro jogo, você quer crescer. Você quer algo mais do que só um tapinha nas costas, reconhecimento, pô, legal.
Então você tem que tomar cuidado por ficar fazendo coisas só para que as pessoas vejam. E aí você faz pelo motivo errado. Porque vai chegar uma hora na sua vida que se não for por você, o seu crescimento, se você não crescer por vontade própria, e o seu tapinha nas costas, o seu aplauso não for suficiente para você, você não vai conseguir, você vai travar. Mas essa estratégia não é válida pra começar, talvez? Ou você acha melhor nunca usar? Eu acho que eu não gosto de viver uma sensação de cagação de regra, do tipo assim, nunca isso ou sempre isso. Eu acho que cada pessoa é de um jeito e as pessoas se motivam por coisas distintas. Eu, por exemplo, quando comecei na internet, eu falei que eu ia postar um vídeo por semana, não, coisas assim, que era o meu foco até o final do ano, isso me motivou. Mas eu me peguei em um ponto onde eu fiquei, tá, mas e aí? Eu posto um vídeo por semana porque eu não quero que me vejam fracassar. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Isso me motivou a postar um vídeo por semana, mas a longo prazo foi isso. Chegou uma hora que eu falei, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Eu tô só aqui colocando um vídeo por semana e aí eu não cresço, eu não tô crescendo. Pra mim é isso. Então eu acho que, assim, você pode usar, só que você não pode ficar condicionado a isso, né? E, mais uma vez, cagação de regra. Você faz o que você quiser. Se você for bom pra você, tem pessoas que se movem desse tipo de desafio. Eu também me motivo, né? Falei, eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa que cumpre as minhas promessas. Só que isso fica banal. Porque chega uma hora que aí você só tá vivendo pelos outros. Você só tá vivendo pelo olhar das pessoas. E foi inclusive por isso que eu precisei dar um tempo do Instagram. Porque eu percebi que muitas coisas eu tava fazendo, eu não percebia, e eu tava fazendo porque eu estava fazendo pelos outros, porque as pessoas estavam me observando e eu não queria de forma alguma parecer fracassada ou eu gostava de que as pessoas vissem em mim uma inspiração. E de fato, beleza, nós temos inspirações. Eu sei que eu sonho em muitas áreas, só que eu não posso de jeito nenhum perder a minha essência de fazer por mim, sabe? E os outros, porque uma hora isso não vai bastar. Você vai precisar ser autossuficiente, sabe? Não posto. Tipo, não sou constante, porque se eu ficar constante, depois eu não posso parar de ser constante. Você vai ter que ser Aí eu constante fico pra nessa, sempre. falar, vou Mas isso não também. ficar postando, porque senão depois eu tenho que ficar postando sempre. Mas isso também não é uma autossabotagem? É, claro. Por que você acha que é uma autossabotagem? Porque é uma coisa que vai fazer bem pra mim, né, profissionalmente. E aí você E não eu posta preciso fazer. nunca Aí eu procrastino postar. com medo de falhar. Às vezes eu posto, eu começo a ser mais ativo, mas do lado eu paro, mas eu fico nessa, putz, do nada eu sumi. Só que é o medo de falhar. E aí é aquilo que a gente falou lá no começo. Por que eu procrastino? Porque eu tenho medo de falhar. E aí foi a pergunta que você me fez. Mas e se eu não fizer? Já não é uma falha? Já não tô falhando? E sim. E conforme a gente vai fazendo as coisas baseadas no medo do que as pessoas vão achar da gente, isso não vai pra frente. Por isso que a minha dica é: tenha você um banner, tenha você uma planilha de metas. Porque aí é a sua meta. Se você colocar como meta de que você vai fazer aquilo por um ano, beleza. Então você vai fazer. E não é porque as pessoas estão te vendo ou não. E pode ser até. Mas você está fazendo porque você se propôs a fazer aquilo. Então, eu me propus a postar por um ano. Então vai nessa, né? E no meio do caminho você vai encontrar um monte de falhas mesmo. E tá tudo bem, você vai ter que aprender a lidar com elas. Resumindo, vai falhar de qualquer jeito. Vai falhar. A vida é sobre falhar e você lidar com a falha. É como, por exemplo, assim, você come certo. Eu como certo. Mas e quando eu não como certo? Né? Eu vou comer errado para sempre? Não, uma hora eu vou voltar. Então a vida é basicamente sobre aprender a lidar com as falhas. Então procrastinar não é preguiça, é medo. Procrastinação é medo. Mais medo do que preguiça. Tem preguiça, mas a preguiça também é medo. Muitas vezes. Tem um vídeo que eu falo sobre a preguiça, que foi uma pesquisa grande que eu fiz sobre a preguiça. E é um vídeo sobre pecados capitais. E no meio da série, né, da sequência, um dos pecados capitais é a preguiça. E aí fala da preguiça, aí se fala da procrastinação. São coisas diferentes, mas a preguiça, ela também esconde um medo ali embaixo, né? Que é o medo de ser julgado. Então, muitas vezes eu tenho preguiça de fazer alguma coisa porque eu me escondo atrás de um medo também.
Basicamente, as coisas que a gente vai precisar lutar contra pra gente evoluir: preguiça, inveja e medo. Porque a preguiça e a inveja, os dois, elas vão parar. Porque os dois têm um medo atrás. Você se fecha tanto dentro de uma bolha com medo de percorrer que você se fecha, você não vai pro mundo. Com tanto medo dos outros, com tanto medo do julgamento. Por que começar é mais difícil do que quando já tá no meio? Quando você tá no meio, você criou um pouco de casca. Já venceu o medo Você também. venceu um dos medos. Você não venceu o medo. E eu vou falar uma coisa pra você: você nunca vai vencer o medo. Vencer o medo, não. Você sempre vai lidar com o medo. Porque vencer o medo parece que é uma coisa que você fez e beleza, acabou. Ah, e agora passou. Sabe uma tela? Quando você tá jogando videogame, uma tela, você vence lá o mestrão, você passa de tela. Você não vai vencer, você vai lidar. Porque o medo, ele vai acontecer várias vezes na sua vida. Pra tudo que você vai fazer. Então, quando você tá no meio do caminho, você já criou casca. Dá menos, né? Você já tá lá. Dá menos medo. Começar a ir pra frente do que... Você pode ir pra trás também, mas aí é como se, por exemplo, assim, você já... Vamos supor, você já lavou metade da louça. Então. Você fala, Vai meu, deixar ela na metade. agora pra você começar aquela louça, você tem que enfrentar a inércia de sair do sofá. Primeiro você vai começar num jogo mental ali, naquela treta. Pô, mas eu não quero, é domingão, olha o sol. Eu quero mexer no meu celular aqui um pouquinho mais. Por isso que eu falo pra vocês, gente, tentem ficar um tempo sem celular. Porque metade das nossas procrastinações e metade dos nossos medos também, eles vêm por conta da influência do celular, do Instagram. Porque você tá com preguiça porque você tá rolando feed. Porque às vezes você não tem nada pra você fazer, nada. Mas eu não tô falando de nada, tá? Eu tô falando de você não pegar pra assistir televisão. Eu tô falando de você não pegar o celular. Tô falando de nada. Se você não tem nada pra fazer, às vezes você tá num tédio. E pra matar o tédio, você olha aquela louça e fala, vou lavar. Eu não fiquei mais produtiva esses dias? Sim. Eu fiquei extremamente mais produtiva, porque tem coisa pra fazer, você vai fazendo. Vai caçar coisa, Você né? vai caçar, porque você... Entendeu? Então, eu fiquei esses dias sem mexer no celular por isso. Porque eu queria montar um curso, eu queria criar uma estrutura, eu queria fazer algo. E o tempo todo o celular era mais importante. O celular, ele me chamava mais atenção. Era mais legal. E por que eu falei pra você que metade dos medos também vem por causa do celular? Porque no celular tem a maior galera pra te julgar. E não tá ninguém te julgando. Às vezes tem uma ou duas pessoas... comparação também, né? Se comparar. Exato. Então você tem medo daquilo. Você olha a vida da pessoa, você fala, putz, essa pessoa tem uma vida melhor que a minha, essa pessoa tem uma dicção melhor que a minha, essa pessoa fala melhor que eu, ela gesticula, tem um cabelo mais bonito. Você vai sempre olhar no outro milhares de coisas que vai ser melhor, que na sua cabeça vai ser melhor que você. Só que às vezes nem tá melhor. É só coisa da sua cabeça mesmo. Cada um mostra o que quer, né? Cada um mostra o que quer. Não sabe como é a vida da pessoa. Quando eu falo para as pessoas que eu sou uma pessoa que tem medo, muitas pessoas falam para mim, não, você... Nossa, mas eu te acho com a autoestima tão boa. A minha autoestima é boa, mas isso não significa que eu não vá ter medo. Eu tenho medo, só que eu lido. Eu tenho preguiça, eu também procrastino, às vezes eu não quero, às vezes eu não quero fazer, eu não quero comer certo, eu não quero treinar, blá, blá. Mas é isso, é pra sempre vai ser assim. A gente vai lidar com os nossos sentimentos, com as nossas frustrações pra sempre. E por que que eu me considero uma pessoa forte? Não é porque eu não tenho medo, é porque eu lido. Eu me frustro, aí eu choro, eu recarrego e vamos lá. Porque às vezes a pessoa também, ela acha dentro da cabeça dela que quando ela começar uma coisa vai ser linear, assim. Ah, eu comecei, igual comecei a gravar um curso. O nome do curso é Você Presta Sim. Por quê? Porque eu quero ensinar as pessoas o que eu aprendi. Porque minha cabeça ficava o tempo todo falando pra mim que eu não prestava, que eu não era bom o suficiente. E é o que eu escuto de muita gente nas minhas mentorias, era o que eu mais escutava, é o que eu mais escuto o tempo inteiro nas minhas aulas, dos meus amigos. A sua cabeça, assim como a minha, ficava o tempo todo falando que eu não prestava, né? E aí, de repente, pô, deixa eu lidar. Deixa eu lidar com essa sensação. E aí você vai, um tijolinho de cada vez, sabe? Uma dica, então, pra quem quer
parar de procrastinar, o que que a pessoa deve fazer? Ou procrastinar menos, né? Porque parar, acho que não tem. Parar, você não vai parar nunca de procrastinar, porque é uma defesa. Então, todo ser humano procrastina por defesa, a economia de energia. Conforme você vai parando, né, de fazer coisas ali, só no seu celular, fica no sofá rolando o feed, você economiza energia. Entre aspas, tá? Que na verdade isso rouba sua energia. Mas tem uma técnica que eu ensino também no curso, que eu chamo de um pouquinho por dia. Então, cara, vai fazendo. Coloca uma planilha. Pensa o que é que você quer fazer. Então, por exemplo, assim, vou falar pra uma pessoa que quer emagrecer. Essa pessoa, ela não vai emagrecer 10 quilos de um mês pro outro. Agora a gente tá fazendo consultoria, começamos a Black, fizemos uma promoção da Black. Muita gente nova começando a treinar. Eu sempre falo pras pessoas, não pensem que vocês vão mudar o mundo em um mês. Você não vai conseguir perder 10 quilos em um mês, a não ser que você esteja tomando um remédio. Mas um pouquinho por dia. Enfrenta o seu medo um pouquinho por dia. É até uma coisa que eu falo, né, que a galera tá tomando muito remédio pra emagrecer, esses monjaros da vida, e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas querem tomar um remédio? Porque elas não precisariam, elas não vão precisar fazer esse esforço de um pouquinho por dia. Ela toma um remédio e aí aquele remédio já bloqueia a vontade dela, então eu não estou com vontade, por isso eu não como. Não é eu estou com vontade e eu lido com isso. Então o fato de você aprender a lidar com as suas frustrações, com os seus medos um pouquinho por dia, isso vai fazer com que você procrastine menos. Então, por exemplo, assim, você acolhe, tem a louça lá pra você lavar. Eu não queria lavar essa louça. Tá tudo bem, você não precisa ficar se enganando. Não queria, mas é isso, vou ter que lavar. 10 quilos num mês não vai dar, um pouquinho por dia. Começo, vou pra academia 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Converso com a Nutri não vai passar uma dieta mirabolante que você vai ter que cortar tudo, fazer um low carb. Não, você vai comer. O que é que você come no dia a dia? Arroz e feijão? Pois é, você vai continuar comendo seu arroz e feijão na sua dieta, só que você vai comer menos. O que é que você não fazia? Ah, eu não conseguia comer proteína, que era o dia inteiro só comendo pão. Aí você vai adicionar um pouquinho de proteína em algumas refeições. Ah, eu nunca mais vou poder comer doce. Não, um pouquinho você vai comer. Pequenos passos. Pequenos passos, porque não adianta. Tem uma lei que eu sempre falo, que é a lei do... Eu gosto de falar de 2 leis do livro Caibalion, lei do ritmo e lei da polaridade. Essas leis, elas se conversam. Você vai subir num grau aqui, você vai descer num grau do mesmo jeito. Então, assim, você tá naquela coisa, naquela motivação, naquela energia, fazendo e acontecendo. Daqui a pouquinho, meu amigo, você pode ter certeza, essa energia, ela vai cair. Essa motivação, ela vai cair. O que vai ficar é a sua disciplina. Então, quando você não tiver mais motivação pra fazer algo, você precisa dar conta de fazer. E se você tiver no hard, aqui, ó, você não vai conseguir fazer no hard sem motivação. Você vai precisar da motivação. Então, desce aqui, ó, que aqui a sua disciplina te acompanha. Acostuma lá, Exato. depois sobe. Né? Depois você vai de novo, entendeu? Você vai um pouquinho por É o que eu dia. sempre falo também, que as pessoas querem mudar radical. Caramba. Não faz dieta nenhuma, não treina nada. Quer treinar 5 vezes, fazer cardio e fazer uma dieta restrita. Dá uma semana, a pessoa para. Lógico, não aguenta. Eu treino desde os 12. Você treina desde quantos anos? 16. Então, a gente tá constante aqui. Então. E começamos também. Exatamente. Eu comecei fazendo dieta, comecei a treinar. Passito a passito. Depois de um tempo comecei a fazer dieta. E assim foi indo. E eu já me conheço, então esse é um passo bem bom também. Uma outra dica boa aí de bônus. Você tem que se conhecer. Porque eu já me conheço, eu sei como é pra mim. Quando, por exemplo, eu tô de TPM, eu não quero fazer nada, eu não quero conversar, eu não quero falar, eu não quero treinar, eu quero comer, eu não quero fazer nada, eu só quero brigar. Sim. Não, mentira, eu não brigo. Verdade. Eu só tenho um clima. Mas eu me conheço, eu já sei que é o meu momento de baixa e antigamente eu ficava lutando contra isso, agora eu não luto mais. Eu fluo também, sabe? Eu tô no casulo, me deixem dentro do meu casulo, é um momento ali, são 5 dias que eu fico mais pra mim mesmo. Daqui a pouco eu volto, já volto alegre, fazendo as coisas. Então você tem que se conhecer, você tem que saber quais são os seus momentos, né? Seu período de alta, seu período de baixa. Porque quando a baixa vier, você tem que se controlar. Porque vai vir, a baixa vem, tá? Faz parte do ser humano, não é porque você é fracassado, né? Porque você é um Zé Ruela que a baixa vem pra você. A baixa vem porque a baixa vem pra todo mundo. Eu percebo nos maiores pontos de procrastinação para começar um negócio novo. Por que você acha que as pessoas procrastinam muito nisso?
Mais do que nas outras coisas, às vezes. Começar um negócio, ele tem várias coisas dentro de começar um negócio. Por isso é que é tão difícil, porque, ó, não é só um tipo de desafio que você vai ter que enfrentar. Então, primeiro, vai ter o desafio de você vai sair da sua zona de conforto. Então, eu, por exemplo, no meu caso, personal trainer presencial, aula pra caramba, domino isso. Muitos anos. Muitos anos, 12 anos de profissão. Eu domino isso, eu vou muito bem nisso. E eu fiz grana com isso. Então, pra mim, a parte mais difícil foi parar de fazer grana com isso e voltar os meus olhos a outra coisa que eu não era boa. Começar do zero. E começar do zero. Começar a ser boa. Então, esse é um ponto de procrastinação. Começar do zero. Segunda coisa, para você ter um negócio que vai faturar mais do que o seu outro negócio, você vai precisar ter um foco tão grande. E esse foco, esse direcionamento grande que você vai ter, você vai precisar abrir mão de outras coisas. Então, aquele rolezinho que às vezes você dava com alguns amigos, você não vai mais conseguir estar presente ali pros seus amigos. Aquele bate-papo, por exemplo, eu tinha muito costume de bate-papo com os meus amigos, com a galera, a pessoa mandava mensagem, me pedia conselho, conversava lá. Você não tem mais tempo pra isso, porque você tá com o seu foco extremamente direcionado. Então você vai precisar abrir mão de muitas coisas e de muitas pessoas também. Pessoas que estão ali no seu dia a dia e às vezes elas não te agregam, elas só estão por estar, ou elas não te agregam, elas mais te consomem do que te somam. Essas pessoas, elas vão embora. No meio do caminho, você vai perceber. Quando você estiver criando um produto, um projeto, você vai ficar meio isolado. E você vai perder uma galera. Perder amigo. Você pode perder tempo com a sua família, você pode perder tempo de descanso, o que é o principal. É porque a maioria não vai conseguir largar um emprego para começar o outro do zero. Vai ter que fazer os dois Vai ter que paralelos fazer até os o dois, outro começar a virar. que foi o meu caso, eu tive que fazer os dois, mas eu tive que largar muita aula. Então, eu larguei muita aula e eu abri mão de dinheiro. Mas eu ainda dou muita aula. Então, eu não consigo, eu não tenho mais tempo pra nada. Aí, final de semana, que de repente você ia num pagode com a galera, tomar uma cerveja, alguma coisa assim, você vai ver que você não vai mais dar conta de fazer isso. Entende? E aí, no meu caso, por exemplo, que ainda sou casada, tenho uma casa, eu gerencio uma vida. Não dá, você vai ter que prestar atenção, o que você vai querer. Às vezes você vai ter que abrir mão um pouco do seu momento de treino, igual eu passei a treinar menos, porque sua energia ela vai estar direcionada para aquele negócio. Então, muitas vezes as pessoas não querem abrir mão, inclusive, disso. Justamente por isso, que é Justamente. muito mais difícil do que qualquer outra coisa. É muito mais difícil do que qualquer outra coisa, porque não é tão prazeroso quanto você ir pra academia e treinar e você vai ver o resultado ali. Você não sabe se vai dar Você certo. não sabe se vai dar certo. Você vai ter que lidar com a sensação da frustração, porque pode ser que não dê certo. Pode ser que você tenha que tentar algumas boas outras vezes até dar certo. Mas às vezes é melhor ter essa frustração do que continuar frustrado onde você já tá. Você tem que ter essa frustração. Porque se você não errar aqui, como você vai dar certo aqui se você não sabe o que você tem que fazer? Se eu não faço alguns testes antes, eu não vou saber se o meu tom de voz é bom, se as pessoas estão entendendo o que eu tô falando, se eu me comunico bem. Como que as pessoas vão me conhecer, me dar feedback? Às vezes a pessoa não gosta de ter feedback também. Então, às vezes tem um feedback negativo ali, uma coisa assim. Pra você poder crescer na vida, você não vai poder ter um ego muito poderoso, sabe? Um medo do que falam de você, você não vai poder ter isso, você vai precisar cortar. A professora Lucilena Galvão fala na palestra dela sobre o tal, que a coisa mais difícil de você se livrar da vida é a sua reputação. Então, abre mão da sua reputação. Quando você vai começar um negócio novo, você não vai poder ter medo do que as pessoas pensam ou falam de você, porque as pessoas vão te ver tentar e elas vão te ver falhar por muitas vezes. E aí você vai precisar abrir mão dessa reputação, de qualquer reputação que você tenha, porque ninguém quer ser visto falhando e errando. As pessoas só querem glória, todo mundo. Ninguém é idiota de, olha aqui, errei, não. Então, esse é o maior medo, né, de você perder a sua reputação. Então, a pessoa que tá empreendendo, mudando de carreira, tentando coisas novas, ela vai passar por um processo de evolução, de crescimento espiritual.
de autoconhecimento muito grande, porque você vai se pegar saindo de cascas de bolhas que você já tinha se colocado antes. Então é muito autoconhecimento, é muito crescimento pra você só ir levando. Por isso que eu falei pra vocês que não dá certo você só querer ficar postando e fazendo coisas pra que os outros vejam. Porque vai chegar uma hora que você não vai ser aplaudido, que você não vai ser querido, que você não vai ser amado. E aí é nesse momento que você tem que continuar. Porque quem você é na derrota é o que vai realmente dizer se você vai ser vitorioso ou não. Porque se você não souber agir bem na derrota, você ficar lá estatelado, você não reagir, não ser resiliente rapidinho, você vai ficar estatelado no chão e aí é nocaute. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver tentando alguma coisa nova na sua vida e você quiser ajuda, eu criei o curso Você Presta Sim. Esse curso é um curso tranquilo, gostoso de fazer. Tem 12 aulas, tá na Hotmart. Eu vou deixar pra vocês o link, se você estiver interessado, pra você ter uma mentoria, entre aspas, do que fazer e do que não fazer. Eu pego todo o meu processo e, ó, compilo, deixo compiladinho, pequenininho, pra você poder entender de uma forma rápida. Que você presta sim. E como você vai fazer pra vencer esses seus sabotadores que estão aí na sua cabeça e que também estavam na minha. Só que eu só achava que tava só na minha, eu não sabia que tava na cabeça de todo mundo. Então o curso Você Presta Sim vai ajudar você A não procrastinar. a não procrastinar. Na verdade, vai te ajudar a vencer A a procrastinação. procrastinação, né? Vencer as procrastinações. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo com quem você acha que pode te ajudar. E eu espero você no próximo vídeo.